Bom, começamos a nos aproximar para a parte final do ministério de Jesus. O capítulo 21, ele já começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que caracteriza o Domingo de Ramos, que nós festejamos anualmente. E depois disso não demora muito e ocorre então o flagelo, a crucificação e depois a ressurreição. O texto de Mateus 21, ele relata no princípio que já se aproximando de Jerusalém, chegaram Jesus e os discípulos numa localidade chamada Betfagé, no Monte das Oliveiras, e Jesus pediu que 2 de seus discípulos fossem até uma aldeia ali próximo, e entrando lá eles achariam uma jumenta com um filhotinho de jumento, que era para eles então pegarem e trazerem eles para Jesus, e que se alguém questionasse por que eles estavam pegando, que era só para eles responderem que o Senhor precisava deles, e que aí eles não teriam problema para trazer a jumentinha. E é relatado que isso ocorreu em cumprimento à profecia de Zacarias 9:9, em que lá dizia: eis que te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Mais uma vez a demonstração de Jesus para nos ensinar como deve ser a nossa vida como cristãos, né? Sempre no sentido de tentar se humilhar e não de se envaidecer ou de querer ser mais do que os outros. Então ele próprio, Filho de Deus, né? Ele entrou, ao invés de um cavalo, que era a ostentação da época, né? Quando não tinha automóveis, ele pega um jumentinho, que é um bicho teimoso, ele só era usado para levar a carga. Aí os discípulos foram e fizeram conforme Jesus havia dito, trouxeram então a jumenta e o jumentinho, e aí colocaram as suas próprias roupas em cima do jumentinho, porque para quem conhece o jumento ele tem a coluna em forma de quina, né? Ela é bem saliente, então assim, sentar diretamente no lombo de um jumento é bem diferente de sentar no lombo de um cavalo. É incômodo, bastante incômodo. Então colocaram as suas vestes ali para forrar então o lombo do jumentinho, e Jesus montou nele. E conforme ele foi entrando então em Jerusalém, a multidão estendia as suas vestes pelo caminho e cortavam os ramos de árvore, espalhando pela estrada por onde Jesus estava passando, num gesto de reverência. E aí cantavam, entoavam aí: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então assim, rendendo louvores a Jesus como Filho de Deus. E aí ele entrando em Jerusalém, a cidade toda se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então aqui a gente já vê uma contradição, né? Enquanto parece que o povo estava reverenciando a Jesus como uma divindade, na contrapartida se tem pessoas perguntando quem era essa pessoa, ou seja, nem sabiam quem era Jesus, e pessoas respondendo que ele era um profeta e não que ele era o Filho de Deus. Então vejo que a gente tem essa mescla de pessoas ali, as pessoas que acreditavam ser Jesus o Filho de Deus, tanto que estavam reverenciando, pessoas que nem sabiam do que se tratava aquela pessoa, e pessoas que acreditavam nele ser só mais um profeta, vindo depois de João Batista. Aí Jesus entrou então no templo e viu que ali estavam vendendo toda a série de coisas, utilizando do espaço na igreja, onde as pessoas iam para adorar a Deus, estavam usando aquele como local de comércio para aproveitar o vai e vem das pessoas. E aí Jesus se irritou com aquilo, porque assim, eram pessoas que estavam se aproveitando da situação da casa de Deus, que tinha por fim a adoração, o louvor, e para fazer negócios ali, né? Então Jesus também derrubou todas as mesas ali. Aqui a gente vê um momento
parece de revolta de Jesus, para ver como isso o feriu, né, de estarem usando a casa de Deus para esse tipo de coisa. E aí ele então derrubou tudo, as cadeiras, e o pessoal que estava vendendo pombas e outras coisas ali. E aí ele afirmou que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Nesse texto se está tratando a questão de vender coisas que não tinham nada a ver com a casa de Deus ali, aproveitando do movimento das pessoas, assim como hoje a gente vê próximo às estações de trem, estações de ônibus, criarem-se essas banquinhas vendendo de tudo. Agora, na porta da igreja é uma coisa que Jesus não podia admitir. Agora, analogamente a isso, né, nós temos outras coisas que eventualmente acabam tentando se misturar com a igreja e que também tem que ser vistas dessa mesma forma, né? Nós já vimos, assim, em tempos de eleição, distribuição de santinho na porta da igreja. Isso já aconteceu no passado. E acaba sendo o mesmo aqui, uma mistura das coisas, um aproveitamento daquele movimento do povo de Deus na casa de Deus, com um fim que não tem, em princípio, nada a ver com a palavra, e sim com as coisas dos homens. E aí Jesus, ali estando no templo, chegaram ali, como de costume, né, pessoas com problemas. Aí chegaram alguns cegos e coxos e Jesus os curou. Só que aí os sacerdotes e os escribas, vendo tudo isso que Jesus vinha fazendo, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, eles se indignaram muito e aí foram interpelar Jesus. Você tá ouvindo o que eles estão dizendo? E aí Jesus disse: sim, vocês não leram nas escrituras: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Essa citação de Jesus, ela vai de encontro àquilo que ele já tinha falado sobre as crianças, né? Sobre a pureza das crianças, a sinceridade das crianças. Então, elas não são falsas, elas são espontâneas. E é isso que ele está querendo mostrar aqui, que desse tipo de louvor não se deve ter dúvida. Depois, aí de manhã, cedo pela manhã, voltando da cidade, então Jesus teve fome, né? A gente já falou que Jesus não tinha nem onde parar, ele ia andando, dependia de alimento a encontrar pelo caminho ou a ser doado por alguém. E aí aqui ele teve fome, e aí viu uma figueira à beira do caminho e chegou perto dela. E aí a figueira só tinha folhas, não tinha frutos. E aí Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. E de imediato a figueira secou. Pode parecer uma situação casual, até dependendo como se lê isso aqui, pode-se achar que Jesus ficou revoltado pela fome que estava passando e aí não conseguiu na figueira o fruto que lhe saciaria, e aí num gesto intempestivo, ele, com o poder que tinha, mandou a figueira secar. Mas na verdade isso aqui é mais um ensinamento que ele está tentando colocar, e na sequência isso fica claro, que aí os discípulos viram isso e se admiraram. Você secou a figueira tão depressa? E aí Jesus disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então está deixando claro aqui, com esse gesto, de que tudo é possível ao que crê e pede em oração. Então é um conjugado, né? Se ora pedindo e se crê que vai receber. Tudo que for lícito, não há por que não ser concedido. Não é orar sem cessar e de fato crer, né? Não orar por orar, orar com aquela convicção de que Jesus
tem o poder de fazer qualquer coisa e ele atender o que está sendo pedido. Claro que eu já comentei no passado que eu acho prudente sempre terminar as orações deixando claro que, apesar do que eu esteja pedindo, que se faça a vontade de Deus, porque com isso eu crio um respaldo para que uma oração que vai me trazer prejuízo não seja atendida, por exemplo. E aí Jesus então foi ao templo e aí estava lá ensinando, e aí chegaram perto dele alguns sacerdotes e anciãos do povo, o questionando de novo, né? Sempre esses questionamentos é para tentar pegar Jesus numa mentira ou em algum argumento que eles pudessem utilizar para condená-lo. E aí eles perguntam com que autoridade que Jesus fazia as coisas que fazia e quem o dera essa autoridade. E aí Jesus, de novo usando de uma estratégia, né, ele diz para eles que iria então fazer uma pergunta a eles, e se eles responderem, aí sim, aí ele diria com que autoridade ele faz essas coisas. Isso Jesus não faz para não querer dizer, mas sim porque ele sabia qual era a intenção deles com a resposta. Eles queriam que Jesus dissesse a verdade, porque para eles isso seria o necessário para o condenar. Porque eles argumentariam que isso era uma blasfêmia, porque ele dizendo que ele não era o Filho de Deus e que estaria declarando que quem o dera essa autoridade, ela vinha do Pai. Então a pergunta que Jesus faz é: de onde vinha o batismo que João Batista fazia? Do céu ou dos homens? E aí eles começaram a pensar, né? Perceberam que podia ser uma pegadinha e começaram a falar entre si. Se a gente disser que é do céu, aí Jesus vai questionar por que então não acreditaram nele, já que João Batista, uma das coisas que tinha dito é que Jesus era o Filho de Deus, né? E se eles dissessem que era dos homens, eles estavam com medo do povo que estava ali à volta, porque o povo considerava João Batista como um profeta. Então ele não poderia estar batizando de forma terrena e para ter esse conceito, né? Então eles ficaram, tipo assim, como diz a expressão, entre a cruz e a espada, né? E aí eles responderam que não sabiam. E aí Jesus, então, como ele tinha dado essa condição, ele também disse: então da mesma forma eu não vou lhe dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Eles deveriam saber, por serem os estudiosos, né? Nós já vimos diversas profecias até aqui, nesse conteúdo que temos trabalhado em Mateus. Tem diversas outras que ainda vão aparecer. Se nós fizéssemos uma tabela indicando na ordem cronológica ali a profecia e do lado o cumprimento dessa profecia, lermos tudo isso junto, numa sequência, não tem como não concluir que Jesus é o Filho de Deus. Inúmeras profecias de anos, centenas, milhares de anos antes, já indicando o que aconteceria quando viesse o Filho de Deus. E aí vem Jesus, essas coisas acontecem e os caras não creem. Então é quase uma coisa surreal, é uma cabeça fechada, coração de pedra, né? E aí Jesus sabia disso, e por isso que ele faz várias pregações duras, né? Indicações duras com relação a essas pessoas. E aí Jesus conta uma parábola, a parábola dos dois filhos. Ela basicamente se resume assim: um homem tem dois filhos, né? E ele tem uma vinha, e aí ele chega para um dos filhos e diz: olha, tu vai lá hoje, vai lá trabalhar na vinha. E o filho prontamente responde: não, ótimo, eu vou lá sim. Só que acaba não indo. Aí o homem também, da mesma forma, disse para o segundo filho depois a mesma coisa: vai lá hoje trabalhar na vinha. E esse filho disse que eu não quero. Aí depois ele se arrependeu e acabou indo trabalhar. E aí vem a pergunta de Jesus: qual destes dois fez a vontade do Pai? Óbvio que foi o segundo, porque a vontade do Pai era que fosse trabalhar na vinha, e não que o dissessem que iam fazer. Então o que Jesus está colocando aqui: fez melhor aquele que foi honesto, disse que não iria porque não tinha vontade, mas aí acabou se arrependendo e foi,
do que aquele que diz, não, eu vou, e depois simplesmente ele ignora e não vai. E aí então Jesus declara: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Isso ele está falando para esses sacerdotes e anciãos do povo, né? Então ele está dizendo que meretrizes são prostitutas. E então que esse tipo de gente, teve muitos que se converteram ouvindo a palavra, ouvindo Jesus falar. Então eles precederão a estes sacerdotes e anciãos no reino de Deus. Isso se esses sacerdotes e anciãos chegarem aí ao reino de Deus, porque nós vamos ver depois que alguns deles condenaram Jesus à morte e talvez nunca tenham se arrependido disso. E Jesus complementa: porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes neles, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então ele está colocando, João veio, fez várias pregações, e vocês não tomaram isso como verdade, não se arrependeram, enquanto que pessoas pecadoras do mundo se arrependeram e estão indo rumo à salvação. E continuando, Jesus vem com outra parábola, a dos lavradores maus. Essa aqui eu acho bem interessante, essa parábola. Eu também vou ler ela na íntegra para depois a gente falar um pouquinho sobre o conteúdo dela. Ela começa no versículo 33 do capítulo 21. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: o meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, o lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Bom, esse texto fala claramente da história do mundo, né? O dono da vinha, dessa casa, que plantou uma vinha, é Deus que criou os céus e a terra. E aí ele proveu tudo o que precisava, daí isso tá dito na analogia de que ele construiu uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, né? Então, ou seja, criou o mundo e colocou tudo que nele há. Depois ele arrendou a uns lavradores. Então, ou seja, a analogia com a colocação do homem, né? E que foi colocado na terra para tomar conta de tudo isso. E aí, nesse período todo do cuidado da colheita, seria tudo que aconteceu desde a criação do homem até que as coisas começaram a não andar bem. E aí começam a vir os profetas falando em nome de Deus. Esses são os primeiros servos que, à época da colheita, o dono da vinha mandou. E pelo histórico que a Bíblia nos relata, a maioria dos profetas
não foram ouvidos, muitos deles foram mortos, sofreram perseguições, e aí o texto relata dois momentos sucessivos. Mandou alguns servos, então são os primeiros profetas, depois mandou em maior número, então foram os profetas que vieram posteriormente, e a nenhum deles esse povo respeitou. Aí então chegou num momento em que esse dono da vinha manda seu próprio filho, diz que esse eles vão respeitar, então manda seu filho lá para ver com os lavradores ali o que é que foi colhido, né? E o que acontece é que ele não é bem recebido. Esse é Jesus, na analogia, o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para redimir a todos do pecado e para ser reconhecido como Filho de Deus. E está acontecendo exatamente a mesma coisa que a parábola fala. Ele não está sendo bem recebido, principalmente por aqueles que deveriam reconhecê-lo pelas profecias como o Filho de Deus. E aí então o texto relata que então os lavradores mataram o filho do dono da vinha, né? E aí isso já fazendo a conotação com a crucificação e morte de Jesus. E aí ele faz uma pergunta. Então, quando o Senhor da vinha voltar, ou seja, é a segunda vinda de Jesus, lá no fim dos tempos, o que ele vai fazer com esses lavradores? E aí, o que eles responderam para Jesus? Que ele os fará perecer horrivelmente. E aí vai dar essa vinha a outros lavradores. Então, eles, pela parábola, eles responderam exatamente o que iria lhes acontecer, já que eles não estavam sendo lavradores bons, na analogia com o texto. E aí Jesus faz uma pergunta sobre a leitura de um texto que é de Salmos 118, 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então vejam aí nessa figura que está aparecendo aí, está representado o que é essa pedra angular. Na construção daqueles arcos que a gente vê nas construções antigas, naquela época não tinha cimento. Então toda a construção era feita através de empilhamento de pedras, lapidadas de acordo, de forma que pudessem ser encaixadas umas às outras. Então fazer um muro é fácil. Eu vou empilhando as pedras, ajustando, lapidando elas, e eu consigo fazer um muro de pedra empilhada. Agora, aqueles arcos de entrada, imagine um portal, né, onde eu tenho um muro construído, mas eu tenho aquele portal aberto. Como é que eles faziam o portal? As duas faces laterais subiam retas até um certo ponto, e aí elas começavam a se curvar num semicírculo, se encontrando no centro. Agora, para quem não sabia fazer laje, como a gente faz hoje, esse tipo de sustentação hoje a gente usa concreto, usa ferro para fazer essa estrutura, calça, e depois que isso solidifica, então ele sustenta o que está acima. Como é assim que a gente faz nas guarnições de janelas, de portas. Agora, naquela época, esse tipo de material não existia. Então, como é que se fazia essa parte superior de um portal para que ele simplesmente não desabasse, já que acima dele tem pedras empilhadas? Então, as pedras eram lapidadas, elas subiam, eram empilhadas, enquanto elas estavam retas, né, na vertical, tudo bem, e aí depois elas tinham que começar a curvar de um lado e de outro até se encontrar no centro. E aí como é que essas pedras que estavam começando a ficar inclinadas não caíam? A última pedra que era colocada no centro, ela tinha um formato angular, tipo quase um cone, né, um tronco de cone. E essa pedra, quando ela era colocada ali, pelo próprio formato dela, ela impedia que as outras caíssem. Por quê? Porque ela era encaixada, ela tinha a parte de baixo mais estreita que a de cima, e aí ela encaixando nas pedras que ali estavam, a de um lado encostava nela, do outro lado encostava nela, ela não conseguia cair porque ela era mais larga em cima do que embaixo, e esse peso dela fazia com que o resto também não caísse. Essa é a pedra angular que Jesus faz referência aqui, é a que sustenta tudo. E aí Jesus, depois, nos últimos
versículos desse texto, ele diz que o reino de Deus será retirado, nisso ele falando para os judeus, né, para os fariseus, será tirado de vocês, será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Aqui ele está fazendo, de novo, aquela crítica de que ele veio para os seus, para o povo de Israel, que não o aceitou, e que então o reino de Deus vai acabar sendo ocupado pelos gentios, que eram os pecadores, eram aqueles que não eram o povo escolhido de Deus, e ia ter gente do povo de Deus, do povo de Israel, que ia ficar de fora. E aí os fariseus e os sacerdotes, depois que ouviram tudo isso, se deram conta que ele estava fazendo uma admoestação e estava falando duramente contra eles. Só que aí, em vez deles se darem conta, de se arrependerem, de assumirem que estavam errados, não, eles se sentiram contrariados e mais ainda odiavam a Jesus. E queriam prendê-lo, só que estavam no meio do povo, e o medo deles, do povo que estava ali apoiando a Jesus e reverenciando, louvando ele, pudessem fazer algo contra eles. Então eles vieram a tramar isso mais adiante de outra forma para conseguir pegar Jesus longe da multidão. E aqui termina então o capítulo 21.